Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Está começando mais uma EBD online e a EBD dessa semana é comigo. Eu sou o Vinícius Ribeiro e logo após a vinheta nós vamos estar falando sobre o tema Jesus é o Senhor do Sábado. Roda a vinheta aí, Lohane. Como eu disse antes da vinheta, o tema dessa semana é Jesus é o Senhor do Sábado. E ela vai falar sobre o quarto mandamento, que está escrito lá em Êxodo 20, versículo 8, que diz o seguinte: lembra-te do sábado para o santificar. Antes de começarmos a pontuar algumas coisas, eu quero colocar você dentro do contexto. No dia em que completavam-se 3 anos que Deus tinha libertado o povo de Israel do Egito, eles chegam ao deserto do Sinai, ao deserto de Sinai. E ali eles acampam, em frente ao Monte Sinai. Então Moisés sobe ao monte para falar com Deus. E o que Deus manda Moisés fazer é o seguinte: é santificar o povo, que depois de 3 dias Deus viria para falar com o povo. E assim Moisés fez, santificou o povo durante 3 dias. E no 3º dia Deus veio sobre o monte como sinal de fumaça e começou a dar algumas diretrizes a Moisés. E assim, Deus dá os 10 mandamentos a Moisés. Por que Deus manda o povo de Israel guardar o sábado? O povo de Israel tinha sido escravo do Egito durante mais de 400 anos. Então, todo mundo que fazia parte do povo de Israel já tinha nascido escravo. E na época da escravidão, eles trabalhavam 7 dias por semana, sem ter nenhum tempo de descanso. Então eles tinham mentalidade de escravo, eles tinham esse hábito de escravo de trabalhar 7 dias na semana e não descansar, nem ter um dia para ofertar ao Senhor. Então o que Deus faz é começar a mudar essa mentalidade de escravo do povo de Israel. E ele então dá a diretriz para que eles trabalhem 6 dias e tirem um dia para descansar e ofertar ao Senhor. Afinal, todos nós sabemos que um povo que não descansa não é um povo saudável. Então, Deus começa a transformar a história do povo de Israel, dando essa diretriz. E no versículo 11, ele lembra a Moisés que o próprio Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Mas Deus cansa? Deus cochila? Não. Isso é antropomorfismo. É quando nós colocamos os nossos sentimentos humanos em Deus para tentar explicar alguma coisa. Em João 5,17, Jesus vai falar que o Pai trabalha até hoje, e ele também, dando o sentido de que Deus trabalha sem parar. Em Salmo 121, versículo 4, o salmista vai dizer que Deus ele não cochila. O termo hebraico usado em Gênesis 2,2 é shavat, que quer dizer cessar. Ou seja, Deus cessou a sua criação. O descanso de Deus em nada tem a ver com a fadiga ou com que ele estava cansado, e sim com ele ter terminado a criação, com a calmaria que fica depois que todas as coisas tomam o seu devido lugar. Então, o que Deus faz é deixar um exemplo para a gente nos dias de hoje. Então, por que nós cristãos não guardamos mais o sábado? É simples. Pelo fato e pelo acontecimento que mudou toda a história, que marcou toda a história, a ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscita, ele inaugura um novo sábado eterno. E aí eles passam a chamar o domingo do dia do Senhor. Em Atos 20, versículo 7, está escrito o seguinte: e no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até o meio-dia. Ou seja, no primeiro dia da semana, Paulo estava partindo o pão com os seus discípulos. E em Apocalipse 1:10, João diz que Jesus aparece para ele para dar toda a revelação que está escrita em Apocalipse no dia do Senhor, ou seja, num domingo. Mas o importante aqui não é se a gente deve guardar o sábado ou o domingo ou qualquer um outro dia.
O importante aqui é o princípio que Deus deixa para a gente de trabalhar 6 dias e descansar um, e nesse um ofertar a Ele ao Senhor. Isso é que é importante. Outra coisa é que guardar o sábado, ele não pode ser um ponto de salvação. Ou seja, ele não pode ser obrigação para que você seja salvo. O que salva a gente, o que dá salvação e o que traz salvação à humanidade é a morte de Cristo na cruz. É o derramamento do sangue dele na cruz que traz a vida eterna até a gente e que nos salva. Em Gálatas 4, dos versos 8 a 11, Paulo vai dizer à igreja de Galácia que eles tinham voltado a velhos hábitos de quando eles eram escravos, que era de guardar dias especiais, e aí é uma referência ao sábado, meses e ocasiões especiais, que eram as festas judaicas. Ou seja, como eu falei antes, o que importa não é você guardar o sábado ou o domingo ou a segunda, o que importa é você ter um dia de descanso e ofertar esse dia ao Senhor também. Essa foi a nossa EBD de hoje. Espero ter trazido conhecimento para você através desse vídeo. Espero ter abençoado você através desse vídeo e que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor todos os dias. Fiquem com Deus. Se você ainda não curtiu o canal da igreja, curte o canal da igreja, ativa o sininho para você ser notificado sempre das próximas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima. Paz!